Agora pode. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Namastê, boa noite. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Estamos em mais esta segunda-feira do programa Consciência Yoga, hoje ao vivo. Passei ali por 2 reprises, mas semana passada, assim, foi uma coisa muito especial que aconteceu, porque não estava previsto nenhum reprise para a semana passada. Mas já já eu vou contar para você uma super história marítima mindfulness, que foi muito bacana. E o tema de hoje é casulos mentais. Gente, eu tô olhando para cá, tô olhando para lá, tô captando isso de 2 fontes, então vamos ver como é que vai ficar hoje. Vocês me desculpem se de repente parece que meu olhar tá meio perdido aqui, tá? Até eu me acostumar. Mas o que são os casulos mentais, né? Eu vou contar uma história para vocês que tem um ditado que hoje eu pensei muito nisso. Hoje eu tinha várias coisas para fazer. E eu pensei bastante numa frase que me falaram muito tempo atrás. Nunca deixe o ótimo prejudicar o bom, né? E é melhor feito do que perfeito. Para mim essa frase nunca funcionou, porque o perfeito tinha que prevalecer sempre. Então, uma coisa que eu podia resolver em meia hora, eu ia levar 1h30, porque eu ia ir até os últimos detalhes de cada coisa. Então, o processo de produção ia ficando lento, ou algumas coisas realmente eu não conseguia nem tirar da cabeça, porque para produzir isso que eu estava imaginando, era algo tão grande. Não sei se vocês já se sentiram assim, né? É algo tão grande que é tanto trabalho, é tanta pesquisa, é tanto detalhe que a gente tem que ver, que a gente não consegue sair do pensamento para ir para ação. E quando eu ia para ação, era assim, né? Horas, noites, madrugadas, virando madrugadas trabalhando, né? Eu lembro que uma vez um cliente falou assim para mim, ela falou, olha, Pamela, você entrega muito além do que a gente espera. E obviamente o que eu recebia era bem aquém do que o trabalho valia, né? E isso foi um aprendizado pela vida toda e foi uma das coisas que me motivou a entender melhor o que era a minha mente. Como é que a minha mente funciona? Os casulos mentais estão dentro desse conhecimento para a gente entender como é que a mente se organiza e vai tomando decisões, porque afinal de contas, como disse Krishna, nós estamos no mundo da ação. Nós estamos aqui, toda a razão dessa existência é a ação. E se a gente ficar só no mental e não passa do mental para a concretização, então nós não estamos, né, fluindo nesse propósito de vida que é da nossa existência, que é o do nosso mundo, né? Mas desde já peço, né, quem curtir aqui o programa, quem estiver curtindo aí o comecinho desse programa, já curta esse vídeo, compartilhe. Se quiser me conhecer, vai lá para os meus canais Pamela Jaque Yogini com Y, tá legal? E é isso aí. E toda segunda-feira aqui das 19 às 19h30 estamos aqui com esse programa. Mas como fazemos, né, em todos os programas ao vivo, vamos respirar profundamente umas 3 vezes antes da gente entrar nesse papo mesmo. Então acomode aí seu corpo, onde você estiver, feche os olhos. Busque uma postura bem confortável e respire 3 vezes. Inspire o ar pelas narinas. Solte o ar pela boca, soltando todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. A exalação, ela sempre está associada à descontração. Então, inspire mais uma vez, nutrindo seu corpo com esse prana. Retenha o ar um pouquinho nos pulmões, só alguns instantes e solte o ar pela boca, relaxando os ombros, o espaço entre as sobrancelhas, o maxilar e todo o seu corpo,
todas as suas questões mentais, vai descontraindo e mais uma vez, inspira, retém e solta o ar pela boca, descontraindo a musculatura, descontraindo as tensões mentais e emocionais, trazendo sua atenção para o aqui e o agora, porque está acontecendo nesse momento, porque é disso que se trata a mindfulness, né? Viver o momento presente, mas a nossa mente tá sempre viajando para cá, para lá e nunca tá aqui no momento presente, né? Só por alguns instantes. Então vamos lá. Casulos mentais, né? Gente, a nossa mente, os nossos órgãos dos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a pele com o tato, enfim, todos os nossos sentidos, eles captam milhares de informações. Se tem um quadro aí na sua casa, perto de você agora, dá uma olhada para esse quadro. Dá uma olhada só e volta aqui para a câmera. Será que você consegue lembrar tudo que tem nesse quadro? Olha para qualquer coisa que tiver na parede. Você consegue lembrar de tudo que tem nesse quadro, todos os detalhes? Provavelmente não. Mas a sua mente captou todos os detalhes. De fato, se a gente se desenvolvermos a nossa capacidade mental, você será capaz de lembrar tudo que está nesse quadro, né? Você pode lembrar de tudo que você estudou, tudo que está nos livros. Para vocês terem uma ideia, antes de insistir a escrita, tudo era por tradição oral, né? Então, inclusive nas escrituras da Índia, né, nós temos o sânscrito, né? Então, todos esses mantras que vocês ouvem, né? Namastê, Om Namah Shivaya, Hare Krishna, chakras, tudo isso vem do sânscrito. A língua falada é sânscrito. E não existia ela escrita, que é Devanagari, que a gente chama. Por quê? Porque naquela época, o ser humano, né, os seres que existiam naquela época estavam tão conectados no aqui, no agora, eles tinham um equilíbrio interno, uma saúde da forma como eles viviam, comiam, o que pensavam, né? Que eles simplesmente decoravam ipsis literis tudo que era transmitido por via oral. Então você ficava lá recebendo o conhecimento do teu mestre e você não precisava escrever nada. Livros eram desnecessários. Por quê? Porque você conseguia reproduzir aquele conhecimento ipsis literis, a tua memória conseguia reter essa informação. Mas a partir do momento que a gente vai se afastando da fonte, que a gente vai trazendo mais a nossa conexão, né, para a matéria, que a gente vai intoxicando o nosso corpo com crenças e pensamentos limitantes, com alimentos que não são orgânicos, né, que são naturais, são cheios de químicas, são cheios de conservantes, que a gente vai vivendo uma vida estressante, que a gente vai acreditando em coisas que a gente precisa fazer, para que fazem a gente ir além do limite, achando que a gente precisa alcançar aquilo que a sociedade como um todo está colocando para a gente. Então a nossa mente começa a perder essa capacidade. E aí surge então o Devanagari. É necessário então passar a escrever, a documentar esse conhecimento para que ele não se perca. Porque se eu receber esse conhecimento e eu não for capaz de reter esse conhecimento, como é que eu vou passar isso para a próxima geração? Então, entra a escrita, o Devanagari. E enquanto mais a gente se afasta, mais desconectados, menos a retenção que a gente tem e mais necessidade da gente documentar as coisas, né? Hoje aí nós temos, né, inclusive, o negócio já evoluiu, assim, com a internet, de a gente ter, assim, né, já está se cogitando ter uma mente, a mente inteira, né, pegar uma mente de uma pessoa que trouxe um conhecimento, um Einstein da vida, e conseguir colocar a mente dele dentro de um computador, por exemplo, de digitalizar, de ter esse conhecimento todo dali documentado. Mas não era necessário isso antigamente, né? Hoje é um subterfúgio para o estilo de vida que a gente leva, né? Então, voltando para os casulos mentais, o que acontece? A gente vai receber esse monte de informações pelos órgãos dos nossos sentidos, mas a gente não vai conseguir usar todos.
né? Então, por isso que tem um sistema de tálamo, hipotálamo no cérebro, que é para começar a filtrar o que é importante e o que ele vai armazenar no inconsciente. Mas, de fato, aquilo está armazenado. Pode até ficar perdido para o nosso consciente, mas, de fato, aquilo ali está armazenado. Tem um filme muito legal que retrata isso, que se chama Sem Limite. Se você não assistiu ainda o filme Sem Limite, assista, anota aí, Sem Limite. É um filme fantástico que ele vai trazer exatamente qual é toda a capacidade da nossa mente se a gente não tivesse, né, nessa situação que eu acabei de expor. No filme, o personagem, ele toma um medicamento para ficar inteligente. Eu não quero dar spoiler, mas ele, enfim, ele é um escritor ali que está na pior, né? E deprimido, e enfim, sem ânimo para nada, sem criatividade, e ele começa a tomar essa medicação. E essa medicação vai começar a dar o efeito dele. Então assistam. Quando vocês virem o efeito que este medicamento dá, vocês vão ver o que é uma mente operando 100% na capacidade dele. Bom, talvez eu esteja até exagerando 100%, porque a capacidade da nossa mente, ela realmente, assim, não dá para mensurar, né? Não dá para mensurar a capacidade. Imagina você atravessando a rua, você olha o carro que está vindo, você vê a avenida que você tem que atravessar e a tua mente calcula matematicamente se vai dar tempo de você atravessar ou não. E você não faz todas essas contas, faz? Né? Então, imagina como é que é a máquina da nossa mente. E os casulos mentais, então, eles vão pegar todas essas informações e vão começar a organizar essas informações por assunto, tá? Então, eu tive um monte de informações e aí ele vai falar, bom, isso aqui é arte, isso aqui é cor. Então, sei lá, eu tô olhando aqui um quadro, que são umas flores aqui na minha frente, tem umas flores vermelhas com verde. Bom, para eu poder falar que são flores, eu já tenho um casulo mentais que organiza todos os tipos de flores que eu já vi na minha vida. Para eu poder dizer que essa flor é pétalas vermelhas e o miolo amarelo e o caule é verde, eu já tenho que ter todas essas informações dentro de mim. Todas as cores. Como é que eu sei que o verde é verde? Como é que eu sei que o amarelo é amarelo? Como é que eu sei que o vermelho é vermelho? Né? Então, por exemplo, se eu pego para você e falo assim, pensa, me fala uma fruta vermelha. Aí você vai me responder, talvez, sei lá, uma manga, uma maçã, enfim, inúmeras frutas vermelhas que você pode imaginar e cada um vai imaginar a sua. Tá? Você vai responder isso de repente rapidamente, né? Mas em questão de milésimos de segundos, o que aconteceu? Imagina que tudo está organizado em pastas, como as pastas de um computador, né? Onde você organiza lá, né? Você lá no teu computador, se você tiver tudo organizadinho, você tem lá uma pastinha com todos os documentos de pagamento de luz, uma pastinha, enfim, com todos os textos que você já escreveu para o livro que você está produzindo, né? Então, imagina que são várias pastinhas dentro do cérebro, mas está tudo bonitinho. Então, aqui é um casulo de cores, aqui é um casulo de plantas, aqui é um casulo de animal e assim por diante. Na hora que eu falo, me fala uma fruta vermelha, então a mente vai procurar o casulo vermelho, o casulo das cores, e aí ele vai começar a puxar todas as cores, até que ele vai aparecer uma que vai falar, opa, essa aqui é vermelha. E aí ele vai ir para o casulo das frutas. E aí ele vai começar a puxar tudo que ele tem armazenado lá e vai falar, opa, aqui eu achei. De repente, para uma pessoa vai aparecer uma manga aqui, que eu tô vendo uma manga na minha frente aqui, que é vermelha, né? Pro outro vai aparecer uma maçã, pro outro vai aparecer uma outra coisa. Vai depender, né, ali de como é que tá a organização, a vivência de cada um. Uma pessoa que nunca viu uma manga não vai poder imaginar uma manga, né? E aí ele pega e vai dar a resposta. Então vai falar, ah, maçã. Uma maçã vermelha, né? E isso acontece o tempo todo que a gente precisa usar as informações.
Só que se a gente está muito cansado, se a gente está muito estressado, se a gente está emocionalmente alterado, né, alguma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, a gente começa a perder a velocidade, né? Começa a ficar mais difícil acessar a informação. É que nem quando você está muito cansado, com muito sono, que alguém te pede para fazer uma conta e o cérebro parece que não quer funcionar. Mesmo que você saiba que você consegue fazer aquela conta, né? Então, todas essas atividades introspectivas que a gente vem falando aqui nos programas, principalmente mindfulness, respiração, meditação, vai ajudar a gente a fazer o quê? Dar um reset na sua mente. Realmente ele começa a organizar tudo e a revigorar tudo, para que você realmente comece a aproveitar cada vez mais e melhor toda essa informação que está armazenada. Deixa eu ver que horas são, 7h15, só para não perder o tempo. E outra coisa muito importante, o nosso processo de resposta depende do que está armazenado nessas experiências. Então, que nem eu disse, se uma pessoa nunca viu uma manga, ele nunca vai poder dar como resposta a manga. Ele vai dar outras frutas, talvez, do país que ele mora, né? Uma pessoa que mora lá no norte da Europa, super frio, enfim, não tem manga, né? E isso vale para tudo. Então, por exemplo, você quer ser criativo, ter uma resposta rápida para diversas situações, por exemplo, a gente viveu todo esse período de Covid, né? Onde tudo mudou, da noite para o dia. Qual é a capacidade que você teve de se adaptar? Como é que aquilo afetou teu dia a dia, teu trabalho, teus ganhos, as relações? E você tem que responder rápido. E para você dar essa resposta, você tem que ser criativo. E você vai acessar todas essas informações que estão nesses casulos mentais dentro da tua mente e todas as vivências que você já teve, todas as experiências, né? Para poder responder aquilo, para poder achar uma solução, né? Então, por exemplo, o treinamento de um astronauta, eles estudam muito, muito além do que eles talvez vão usar realmente quando eles estiverem lá em cima, lá no espaço. Mas eles precisam ter esse monte de informações, porque você não consegue criar nada além do que está dentro de você. E quando eu falo isso, é de você na mente, nessa mente intelectual que é mais terrena, que está mais ligada ao nosso corpo, quanto a todo o processo de informação que você tem, que está nos campos morfogenéticos, o que está ali no universo, aquilo que vem de fora, quando a gente está em meditação. Então, por exemplo, quando esses grandes líderes espirituais trouxeram esses conhecimentos, em que momento eles estavam? Em estado meditativo, quando eu consigo sentar, fechar os olhos e me conectar através do self, além do meu intelecto, eu começo, então, a receber essa informação, a canalizar essa informação. E às vezes eu nem gosto de falar canalizar, porque na verdade todo esse conhecimento já está dentro de nós. Na verdade, a gente consegue abrir a porta de acesso, né, para acessar essas informações que já estão lá, da mesma forma que acontece dentro da gente. De repente, aquilo já está ali nos casulos mentais e a gente não consegue acessar. Você viu o quadro agora há pouco, mas você não consegue lembrar. Você tem uma informação que você estudou no colégio, na faculdade, mas você não consegue lembrar agora para poder dar a resposta. Então você fala, eu sabia disso, mas agora eu não sei mais. Né? Então, por isso, também a gente, no yoga, o símbolo do yoga é Shiva Nataraja. Shiva Nataraja, vocês vão ver que ele é um deus que está em um pé, só a outra perna está à frente, e ele tem uma mão, a mão direita aqui, e a mão esquerda apontando para baixo. E aqui tem é uma pena que eu não posso compartilhar aqui para vocês verem, mas aqui tem uns círculos de fogo. É só digitar Shiva Nataraja, que vocês vão ver a imagem. Essa imagem, o que Shiva está dizendo, né? Shiva, a quem é atribuído todo o conhecimento do yoga. Shiva fala o seguinte, que para você realmente trilhar esse caminho de reconexão,
você precisa, ele doa para você o conhecimento com a mão direita. Então, mão direita, lado direito, razão. Ele doa o conhecimento para você, o conhecimento está ali para você acessar, e você tem que, com a mão esquerda, ele aponta para o chão, que é para o caminho dos animais, que é o caminho do coração. Mas você tem que seguir o caminho do coração. Às vezes você tem muito conhecimento, mas você não consegue aplicar esse conhecimento, né? Você consegue falar, ter muita propriedade para falar disso, mas não consegue pôr em prática. Então, às vezes, por exemplo, você tem um conhecimento espiritual amplo, eu mesma, todos nós, tudo que eu estudei dentro das escrituras, dentro da neurociência, dentro da psicologia, dentro da física quântica, é muito maior do que eu consigo colocar em prática. Mas eu vou aos poucos assimilando e colocando isso em prática na minha vida. Se eu começo a ter muito conhecimento e não consigo colocar nada em prática, então eu viro um intelectual. O intelectual é aquela pessoa que fala, sabe falar muito, tem muita propriedade de conhecimento, mas não consegue colocar em prática aquilo que ele ensina, né? E o segredo é a gente ter os dois. Às vezes uma pessoa é muito da ação, mas a ação dela fica limitada ou fica abaixo do que poderia ser. Por quê? Porque ela tem muita energia da ação, mas tem pouco conhecimento, pouco planejamento. Então, como disse Buda, a história é o caminho do meio, né? Então, é isso que Shiva traz. Você tem que trilhar o caminho do coração, da alma, do espírito, mas você tem que ter acesso ao conhecimento. E é esse conhecimento que transcende questões intelectuais muito mundanas, muito do mundo, né? Mundanas no sentido que são do mundo. Então, tem alguns conhecimentos, né? Por exemplo, costumes que a nossa sociedade tem aqui, que de repente, em outra sociedade, em outra cultura, é diferente. Uma coisa que aqui agrada a gente, em outra parte desagrada. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, por quê? Quer dizer, isso não é uma coisa divina, porque depende de cada situação. Mas é importante, poxa, eu tô indo lá para o Japão, por exemplo, poxa vida, é legal conhecer um pouco da cultura deles. Por quê? Para eu poder interagir melhor com ele, é uma questão de empatia. Então, eu quero conhecer melhor você para me relacionar melhor com você, para entender melhor o que você, né, precisa, como você sente, para que essa interação possa acontecer de uma maneira mais, né, fluida, mais amorosa, né? Bom, gente, acho que é isso. Então, este é o assunto de casulos mentais. Lembre-se, né, que você tem toda a tua informação, toda a informação que você tem, ela está organizada, você tem como acessar essa informação, inclusive informação de muito tempo atrás. O que você precisa? Ser mindfulness. Aprender a respirar, aprender a trazer atenção para o momento presente. Nem que sejam 15 segundos. 15 segundos que você para de manhã, que você para depois do almoço, que você para quando você sai do trabalho, que você respire e traz tua atenção para o momento presente. Respire profundamente, como a gente fez agora no começo do programa. Respira profundamente, inspira pelas narinas. Se tiver muito tenso, solta o ar pela boca. Sente o teu corpo, sente a tua respiração, sente os sons ao teu redor. Sente as sensações do corpo. Aí você está no momento presente. E é claro que isso aí, nós vamos evoluindo, nós vamos trazendo para o momento presente, para que num segundo momento você comece a conectar com as questões que você tem que resolver na tua vida. De você poder olhar de frente, você se preparar para olhar para as questões que estão atrapalhando o teu sucesso, as coisas que você quer conquistar, esse sentimento de plenitude, de felicidade. Você está deprimido? Você está ansioso? Tem algum sonho que você quer conquistar e parece que você não consegue? Você se sente que você não é completo? Ou que você não está agradando todo mundo ao redor? Ou que você não está conseguindo alguma promoção no trabalho? Ou qualquer outra dúvida, alguma dor física, uma doença?
Então, a gente tem que se aproximar, a gente tem que se preparar para olhar para isso de frente, mas com amorosidade. Não assim, pum, né? Tratamento de choque. Vamos aos poucos se aproximando para a gente não ultrapassar o nosso limite. Porque se a gente vai além do limite, a gente se machuca. Se a gente ficar abaixo do limite, a gente não evolui. Tudo tem o ponto certo de acontecer. E que você tem que estar mindfulness nesse momento. E aí você se aproxima daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que te afasta desse sentimento de plenitude. E no outro momento é quando você está pronto para acolher e transmutar isso. E aí é que nem a Matrix, sabe aquele filme do Matrix, que de repente tudo começava a se reconstituir, alguma coisa mudava nas linhas de programação e aí tudo ao teu redor se reconstrói? É exatamente isso. A gente tem essa capacidade dentro de nós, né? Então, a partir do momento que a gente transcende, é como que a gente muda a linha de programação e tudo ao nosso redor se transforma. E espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Fiquem bem. Fiquem em paz, sejam felizes. Até a próxima semana. Namastê! Ai, eu fechei.